Vamos ver aí. Aí, pronto, voltou. Desculpa, Voltou? galera, é ao vivo. Isso é um, voltou. Isso é um bom sinal para vocês verem que não é uma gravação, é ao É vivo. ao vivo. Tá bom, pessoal? Pessoal, vamos chamando todo mundo que já voltamos. Então vamos lá, a gente estava dizendo que o quanto que é importante manter o cérebro ativo, né? Isso, é. É, principalmente quando a gente chega num estágio da nossa vida onde paramos as nossas atividades, né? Que é quando chega a aposentadoria, a gente se pergunta, e agora? Né? Eu sempre É, falo isso. que isso a gente precisa se programar, né? Não dá para pensar, vamos ver o que eu vou fazer agora. A gente precisa ter um certo planejamento, né? E a Camila, ajuda bem muito nesse sentido. é como tudo, né? A mesma coisa, exercício físico, boa alimentação, não é verdade? Eu creio que É, o cérebro faz parte de todo esse contexto, né? Para a gente eu, poder se programar para a máquina estar funcionando bem mais para frente, né? Eu vejo assim que É, às vezes a gente se preocupa muito com o físico porque é uma coisa muito palpável, que a gente vê, né? E aí o sim, cérebro, muitas vezes, a gente acaba deixando um pouquinho de lado porque, de fato, a gente não consegue materializar o quanto é importante a atividade para ele também, né? Eu sempre falo assim, não isso, só da é. alimentação, mas como sono, aí exercício físico, né? O equilíbrio de todos os fatores, mas o cérebro, pelo fato da gente não conseguir materializar, às vezes ele passa, a gente vai deixando, né? Mas ele é super importante e a gente Sim. precisa pensar nisso agora. E tem uma coisa, né, que eu estudei também na questão da psicologia positiva, que é da parte da neurociência, que isso é bacana, né? Porque a neurociência também está ajudando as pessoas a se conscientizarem de tudo isso. E a gente tem ouvido falar de neuroplasticidade. As pessoas achavam que o cérebro não mudava, que era daquele jeito que a gente não tinha mais nada novo para aprender. E não é verdade, muito pelo contrário, né? A gente sabe que o nosso Muito, cérebro tem essa capacidade, mas a gente tem que perseverar, persistir e querer, principalmente, né? E eu acho que exatamente. nesse momento que você se encontra, você ajuda. E vem cá, e qual seria a melhor idade para poder participar, para poder fazer, começar a trabalhar essa questão? Tem uma melhor idade? Agora. Para todo mundo que está assistindo, Já, independente para da idade, ontem. é agora. Agora, hoje, ontem. Na realidade, muito se fala Isso. sobre isso, sabe? De idade. É, tem até alguns cientistas que para criança recomendam uma certa idade, mas quando a gente fala em adulto, quanto. Agora, é agora, não dá para esperar muito, né? Porque a Uhum, gente vê uhum. resultado sempre a longo prazo, a gente nunca pensa em resultado a Sim, curto prazo, é a longo prazo. Então, se eu sim. puder dar uma dica, né, comecem agora, busquem agora. Claro que todas as faixas etárias vão apresentar vantagens e desvantagens, isso é fato. Porque pensa-se que criança aprende muito rápido, e aprende, né? Quem tem neto, quem tem filho sabe disso, aprende muito rápido. Mas uma Uhum, característica uhum. essencial de nós adultos, é que nós sabemos o porquê que a gente está dentro de uma sala de aula. A gente não está lá porque alguém Uhum. mandou a gente, né? Então a gente tem um objetivo definido e isso ajuda pra caramba na hora do aprendizado, né? Querer estar lá, Sim, isso sim. ajuda. Quando a gente está num lugar que não sabe exatamente o que faz lá e por que está lá, as coisas muitas vezes não fazem sentido. Então, só o fato de Isso. querer estar lá é meio caminho andado. Então, não tem idade para começar. Idade é para começar é agora. E é muito interessante, né, que a pandemia, ela tá exatamente aflorando nas pessoas, né, por conta da gente estar em isolamento, quem pode, né, estar em casa e continue em casa, né, porque ainda estamos com É, riscos e tudo mais. A pandemia está fazendo as pessoas aprenderem e irem atrás de novos idiomas, porque perceberam, né, o quanto que isso faz bem para o seu cérebro. Eu acredito o quanto que te traz bem-estar. E aí eu acho que é aí onde o seu trabalho é maravilhoso e entra. Porque tem até uma propaganda, não sei se vocês viram, eu não sei, acho que é de um banco, que são duas senhoras é. conversando. Então, você vê, eles estão aprendendo a lidar com tecnologia, estão buscando novos conhecimentos, e isso tem ajudado bastante. Você tem visto dessa forma também? Demais, porque eu fui uma das que tive que aprender a lidar com a tecnologia, né?
Eu dou aula Aham. presencial, então eu não tinha muita intimidade com aula online, porque eu sou uma pessoa que precisa tocar, eu preciso escrever, eu preciso mostrar, eu preciso do contato físico. E aí, de uma hora para outra, eu tive que me reformular, né? Não só eu, como eles, os meus alunos também. Então, eu estou vendo isso de uma E, forma tão positiva, assim, porque geralmente as transformações elas vêm vagarosamente. E essa não veio sim, vagarosamente, né? Ela veio assim de uma hora para não, outra e a gente não. teve que aprender a lidar com a situação da noite para o dia. E eu tô vendo Inesperadamente, né? eu tô vendo assim que tanto eu quanto eles, né, que às vezes podem ter um pouquinho mais de dificuldade com a tecnologia, estão se saindo assim, ó, muito bem, muito bem. E é aprendizado, né? Tudo aquilo que é novo, que é aprendizado, é ótimo. Eu tenho Uhum, certeza que essas ferramentas uhum, vão ser usadas depois para muita coisa boa também. Não vai ficar só aqui, com né? certeza. Isso é um excelente exemplo da neuroplasticidade. O quanto o Sim, nosso cérebro é capaz de aprender coisas novas, né? Isso aí exatamente. está visto. A minha sogra, no Dia das Mães, os filhos deram um tablet para ela para poder todo mundo falar com ela. Ela não queria nem pegar no tablet, agora ela não larga mais o tablet. Conversa com todo mundo, entendeu? E ela tem 89 anos, então é um exemplo Olha assim só. maravilhoso de quanto que a pessoa, agora ela já sabe fazer a ligação, ela conversa forte com o WhatsApp, com todos os filhos, entendeu? Agora, tudo parte de uma vontade, do querer. Por isso que Sim, essa pergunta foi importante. Quando, né? Agora. E vem cá, agora. e você acha eles aprendem de fato, eles saem falando inglês, o que você sente o resultado desse trabalho? Eu sei porque eu vi, mas eu queria que você contasse pra gente, por favor. Bom, eu vou partir de um princípio que você acabou de falar, então, que vem da ciência, né? Que é a plasticidade Ah, cerebral. Então, é a capacidade do cérebro que ele tem de se moldar a situações em que ele é exposto, né? E um exemplo uhum, muito interessante para a gente entender desse termo, que às vezes parece meio longe da nossa realidade, é uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral, por exemplo, e perdeu movimentos de uhum, um lado específico. Então, com o tempo, essa pessoa vai acabar desenvolvendo movimentos que antes ela não exercia com o lado esquerdo. Então, isso prova que é possível, dependendo do estímulo em que ela é exposta, com certeza. sim, Aqui tem vários fatores que também influenciam, né? E eu vou usar a criança como exemplo, que vale para um adulto também. Se a criança não tem certo. vontade de aprender, o adulto também, se não tiver vontade de aprender, ele muito dificilmente vai aprender. Então tem que ter a vontade, tem que ter primeiro, tem que partir da Os primeiros, vontade, né? o primeiro estímulo é eu Eu quero quero, aprender, né? eu quero. E aí, se Uhum, tem eu quero, eu posso. sim, é isso Obviamente que mesmo. essa faixa etária vai exigir algumas técnicas por conta do profissional, né, que vai ministrar, mas não é muito diferente do que já é ensinado para qualquer faixa etária, né? Infelizmente, nós não Sim. temos hoje muitos representantes mais. Então, cabe a Eu perdi um cada. pedacinho. Essa coisa de ser ao vivo nós não temos. Nós não temos Infelizmente, nós muito, não temos. nós não temos muito material disponível pelas editoras, né? Então, hoje, quando você procura um curso de idioma, você vai encontrar para todas as faixas etárias, exceto para público idoso, por exemplo, né? As pessoas estão Entendi. começando a enxergar que é um público muito ativo e que tem muito potencial. Mas então os Sim, professores hoje que trabalham com essa faixa etária têm que se reinventar e tentar produzir de acordo com a sim. demanda, né? Com a tentativa e erro, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Mas com certeza aprende. Eu tenho inúmeros exemplos que eu posso citar de idosos que chegaram comigo sem saber sim e não em inglês e que hoje, assim, me dão um maior orgulho, porque, lógico, exige muita persistência, exige muita determinação e força de vontade. Mas se eles tiverem isso, com certeza. A Neuza aqui, que está na live agora, ela escreveu, é um Aham, exemplo. aham. Ela entrou e ela É, não tinha conhecimento. E hoje, assim, eu tenho um parabéns, orgulho muito Neuza. grande, não só dela, né, como de todos. E com certeza Mas dá, com certeza.
Camila, você falou aí uma questão que eu até vou complementar. Você falou que persistência e força de vontade, tem que querer, mas assim, tem que ter uma amorosidade, uma força de vontade, um carinho muito grande da parte do professor, entendeu? O trabalho que você faz, por que acontece? Também mexe na autoestima deles. A partir do momento, por exemplo, você citou o exemplo da sua aluna, Neuza, eu tenho certeza absoluta que isso levantou a autoestima. E a partir do momento que levanta a autoestima da gente, também melhora o quê? A nossa saúde emocional, aí melhora a nossa saúde mental, aí cria imunidade. Você vê como é que é uma roda, né, Camila? É uma roda que gira. Ela gira e acaba levando sempre para onde? Sim, e o mais legal, que é justamente... Por isso que nós estamos chamando nossas lives de live mais, live positiva, é a gente compreender que tudo isso faz parte de um processo positivo, de positividade, de levantar a nossa saúde, nosso astral, e nesse momento, né, nós estamos tão precisados, né, por conta de ansiedade e tudo mais. Então, assim, sensacional. Eu vou voltar um pouquinho uma pergunta, porque eu acho, assim, que é importante a gente frisar a questão dos benefícios e das vantagens de aprender o segundo idioma. Eu acho bacana, porque as pessoas estão entrando aos pouquinhos, eu acho que é legal a gente frisar bastante, nós já falamos bastante sobre isso, mas vamos falar mais um pouquinho. Tá, então vamos lá, benefícios e vantagens. Muitas vezes eu escuto de familiares, né, que o próprio adulto 50 a mais chega para mim e fala assim, ai, mas eu cheguei em casa, tô super animada, mas o meu familiar pergunta, mas por quê? Por que vai fazer inglês agora, né? E aí eu sempre costumo dizer, isso vai muito da nossa conversa em explicar, né? É uma coisa nova, então é importante que a gente tenha paciência e faça todo mundo entender qual que é a importância. Não é só para viajar, eu digo que inglês não é só para viajar, os benefícios e vantagens vão muito além do pedir um pão e um cafezinho fora do Brasil. Com certeza. A primeira coisa que eu acho assim sensacional é a possibilidade de socialização. Então, quando aquela pessoa que parou do nada e se pergunta, vou fazer o quê? Nós temos a tendência de nos isolarmos, né? Ficarmos em casa, buscar uma zona de conforto. Então, a língua estrangeira, primeiro, ela traz isso, né? A socialização entre as pessoas. Eu já tive muitos casos de reencontro entre alunos que não se viam há mais de 30 anos dentro de uma sala de aula. Olha, então, só o fato de sair de casa, estar envolvido na comunidade, isso já gera um sentimento de, opa, eu já... Né? Gera uma emoção positiva. Sim, vivo. Sim, volta o brilhinho no olho. Isso. Ótimo. Exatamente. Ótimo. E aí a gente consegue também fazer com que eles desenvolvam essas habilidades sociais. Aquela pessoa que às vezes é muito tímida para conversar, ou não teve muito isso desenvolvido durante fase criança, adulto, acaba tendo que se soltar para conversar com outras pessoas. E aí quando você está no mesmo barco, todo mundo querendo aprender a mesma coisa. São pessoas que têm algo em comum. Então, isso gera neles um sentimento de, opa, né, não tô sozinho. Podem trocar figurinha, conversar sobre outros assuntos, né? Legal. Com certeza. Acesso à cultura, né? Porque a língua estrangeira, ela não traz só a língua em si, mas ela traz a bagagem cultural dela. Então, a gente acaba aprendendo sobre cultura, costumes, tradições, e isso é sensacional. E outra coisa que veio... Não, e outra coisa que veio aqui na minha cabeça, que quando você falou da questão de pedir o pãozinho, né, ou o cafezinho, você também pode ler reportagens, alguma coisa em inglês, em compreender, né, a leitura também, livros, revistas, né, você fica dentro de um contexto mundial, né, você fica globalizado, olha que coisa. Não precisa ir muito longe, porque tá no nosso dia a dia, né, um dos outros vantagens e benefícios é novos horizontes, é quando a gente vai no mercado e vê um monte de palavras escritas em inglês e fala, nossa, o que será que isso significa? E a partir do momento que a gente aprende aquilo, é como se abrisse portas que antes estavam fechadas. Exit, né? Exit, isso, legal, legal. Não, e também produtos importados, veio aqui na minha cabeça, né? Tem muita coisa importada que você agora sabe, você vai comprar uma bolacha importada, de repente você consegue
ler, poxa, e volto a dizer, eleva a autoestima, né, do idoso, e você falou uma coisa muito interessante, a questão do social. Eu tenho dito que com a pandemia, né, o fato da gente estar em isolamento social não significa que a gente tenha que estar em isolamento emocional. Então, você está continuando dando as suas aulas pela internet e tudo mais, está fazendo com que eles continuem se encontrando. E isso com certeza faz a diferença. Seus alunos estão aí, eles podem falar alguma coisa aqui. Ó. Tem até a Clélia está dizendo que nos primeiros 3 meses ela já teve resultados incríveis, que ela super indica. E eu que conheço a Clélia, sei que é verdade, é uma graça, né? E a Clélia, eu acho que era daquele do yes or no, no or yes, entendeu? Muito legal, gente. Atrai muito mais, né? Uma sensação... Pode falar. Uma outra vantagem que eu trabalho muito em cima também é estimulação, né? A gente sabe que para aprender um segundo idioma, a memória tem que estar boa. E se a memória não está boa, vai dificultar. Então, com certeza, Sim. Quando a gente melhora a capacidade, né, de memória. Quando a gente fala em segundo idioma, a gente tem que lembrar, porque se não lembra, não sai, né? Então, esse também é um fator muito importante que eu gosto sempre de frisar, né? Que não é só para viajar, tem muita coisa além que as pessoas às vezes não enxergam. Pelo contrário. E essa questão da memória é super importante. Sim, foco, atenção, e essa questão da memória é super importante, porque isso faz você, de repente, você falou que em 30 anos depois, voltar a se encontrar, né? Com certeza voltar a conversar e lembrar de coisas, e o cérebro está lá fazendo suas conexões e agindo a 1000, né? E tudo mais. Essa relação bilinguismo, né? E saúde mental. Fala um pouquinho pra gente, mas antes deixa eu fazer um pedido pro pessoal que tá aí, ó. Nós já estamos com uma galera boa. Estamos faltando, é incrível como passa rápido, mas nós temos 18 minutos, já passamos mais da metade, mas tem muito assunto legal que vai dar tempo para a gente conversar, então eu quero convidar o pessoal para chamar os seus amigos, para virem, para participarem, que a gente tem muito assunto bacana. Mas vamos lá, relação bilinguismo e saúde mental. Bom, então o bilinguismo, né? Só para todo mundo estar no mesmo... bilinguismo é falar 2 línguas, né? Então, a nossa materna e uma extra. Eu vejo assim, que uma dos benefícios e vantagens de se aprender uma língua estrangeira é o retardamento ou a prevenção de doenças neurodegenerativas, né? Então, hoje a gente já tem estudos que duraram mais de 30 anos que provam que sim, quem fala uma segunda língua consegue proteger o cérebro de doenças que futuramente podem aparecer. E aí, nesse sentido, eu gosto de falar da nossa reserva cognitiva. Então, a nossa reserva cognitiva é como se fosse uma poupança. Se eu guardar dinheiro na minha juventude, na minha fase adulta, eu vou poder desfrutar lá na frente. Caso contrário, eu vou ter que trabalhar muito duro. Então, nesse sentido, a língua estrangeira vem sendo recomendada por muitos estudiosos da área médica. Façam o segundo idioma, porque o segundo idioma, então, novamente, ele ativa áreas do cérebro que na nossa língua mãe, materna, não são ativadas. Então, isso é muito importante. Um exemplo que eu vou dar, bem simples, mas nós aumentamos a nossa capacidade de escuta. Não no sentido de escutar bem ou mal, mas no sentido de reconhecer sons que antes nós não reconhecíamos. Então, esse som de yes ou no, por exemplo, ou uma palavra em inglês que antes era desconhecida para o cérebro, passava batido. A partir do momento que a gente aprende, o nosso cérebro começa a ficar ligado em coisas que antes ele não era. Então, eu sou até suspeita para falar, né? Mas o bilinguismo e relacionado com o retardamento de doenças e patologias é muito benéfico, lógico. Não adianta só fazer o idioma. São vários fatores que, em equilíbrio, vão proporcionar uma qualidade de vida mental melhor a essa pessoa, né? E aqui a gente fala em alimentação, fala em exercício físico, fala do sono, são vários fatores. Então, não é um só em isolado que vai trazer resultado, né? São a combinação de todos eles. Com certeza. Você falou antes até um pouquinho, agora veio na minha mente, a importância dos familiares, do apoio dos familiares, né? Por quê? Porque, por exemplo, vou falar o meu caso. O que acontecia comigo com a mamãe? A gente conversava em inglês.
ela adorava, entendeu? Era um estímulo para ela poder ir à aula, porque ela tinha aquilo para me mostrar, era o exercício, ela ter acertado tudo, aí ela queria conversar comigo sobre aquilo. Então, esse apoio familiar, eu creio que seja imprescindível, essa compreensão, né, é fundamental, isso aí foi legal. Vem cá, eu devo praticar assim por quanto tempo? Eu tenho algum período, eu preciso continuar ou paro? Como que é essa questão do tempo para você poder ficar legal para o cérebro? Ó, eu tenho um termo aqui que a gente usa que é ambiente de aprendizado contínuo. Então, quanto Uhum. mais contato, quanto aquela imersão, né, que a gente precisa ter. É um clichê, mas todo mundo usa essa frase. Imagine o cérebro como sendo um músculo. Se eu vou muito à academia, eu consigo exercitá-lo de uma maneira excepcional, mas a partir do momento que eu paro, eu também paro de estimular Uhum. esse músculo. Então, o cérebro funciona da mesma maneira. Nós precisamos Entendi. trabalhar ele de forma contínua, sempre. Ah, eu posso dar Uhum. uma dica de quanto tempo, né? Eu acho que não é eficiente nós tentarmos e ficarmos 4 horas estudando, ou fazendo exercício, praticando. Mas o que Uhum. é muito efetivo no sentido do aprendizado é pelo menos 20 minutos todo dia, que é algo que todo mundo às vezes, né? Uhum. E principalmente agora consegue fazer, né? Então não tem que ser aquele negócio maçante, aquele negócio chato, mas tem que ser contínuo. Todo dia, pelo menos um Tem que ser pouquinho, já contínuo. com certeza Tem que vai praticar. funcionar. Talvez escutar uma música em inglês ajuda. Ajuda? Ver um filme sem Ajuda. legenda, você acha que isso aí ajuda? Claro, vou dar as dicas então, vou aproveitar das dicas, né? O que é sempre importante, não só no aprendizado de uma língua estrangeira, mas nas funções cognitivas em geral, né? Memória, Tá. atenção, foco, sempre pensar na novidade, então tem que ter novidade, tem que ter variedade, tem que ter desafio crescente. Eu faço crochê, mas não Sim. adianta eu fazer crochê 30 anos no mesmo ponto. Isso já não é estímulo Sim. para o meu cérebro, Ótimo né? exemplo. Isso já Uhum. não funciona. Então, eu preciso fazer pontos diferentes com, em peças diferentes e que sejam, que tenham um desafio, porque senão meu cérebro vai ficar na mesma e aquilo ali já não é Vai estímulo. naquele Mesma mesmo coisa, caminho neural. Isso mesmo. palavra Que cruzada. Eu bacana. faço palavra cruzada, mas vamos lá, vamos analisar como que é essa palavra cruzada. É sempre a mesma, né? Sempre o mesmo nível? É, Se for, já não tem estímulo. é. Então, a primeira coisa é esses 3 pilares: novidade, variedade e Uhum. desafio crescente. O contato com a Ótimo. língua. Não adianta você. Ah, eu gosto de culinária, então vamos tentar ver um programa de TV de culinária em inglês, começar me familiarizar com Olha. os termos, né? Ouvir música, filme, série. Tem uma coisa que está acontecendo agora nesse momento, né? Que é o noticiário em inglês referente até a pandemia. A gente pode usar isso ao nosso Uhum. favor, né? Hoje a Organização Mundial da Sim. Saúde fala inglês, então todas as notícias de fontes confiáveis são anunciadas em inglês. Então aí é uma ótima alternativa para nós começarmos a acostumar o nosso ouvido, Exercitar. né? Isso. Exercitar. Ótimo, ótimo. Procurar pessoas que estão no mesmo nível, que estão aprendendo para trocar experiência, né? Trocar figurinha. Então, isso também é Falar com os essencial. netos, conversar com os Neto, netos, né? Conversar com os netos em inglês, que normalmente eles estão aprendendo inglês, né? E aí é gostoso brincar com eles, né? Puxa, Camila, que exatamente. bacana, muito, muito bacana. E essa questão de você falou do crochê, me lembra, eu sempre falo desse exemplo porque eu acho bem facinho de entender a questão do caminho neural. É o exemplo do caminho do campo de futebol na graminha, tá? Você tá ali naquela graminha, você vai para um local e você anda sempre aquele caminho. Quando você olha, só tem terrinha naquela grama. Aí você descobre que tem um caminho que parece que vai ser mais rápido, ou melhor, ou mais seguro. Então eu falo que o cérebro é a mesma coisa. Você para de usar aquele caminho que estava só com a terrinha e vai construir um novo caminho. Quando você olha, a graminha já está toda cobertinha naquele e construi um novo. O nosso cérebro não é diferente. Eu entendo que ele Lembrando que seja da esse, mesma forma. lembrando que esse caminho é importante para que
para que esse caminho neural ele seja uma memória de longo prazo. Isso é muito importante para nós, né? Que a gente fala na neurociência que é a repetição, né? Então, esse caminho nesse campo de futebol, ele é essencial para que a gente possa também aprender, transformar uma memória de curto prazo em uma memória de longo prazo. Mas o campo é tão grande que a gente pode explorar ele de uma maneira que às vezes a gente nem sabe, né? Que tem a capacidade de explorar, né? A curiosidade ajuda, né? A curiosidade de você querer descobrir novas situações, né? E novas sensações também. Né? Eu creio que isso também é importante, porque você está aprendendo uma nova língua, te dá novas sensações, é o que eu te falei, é o empoderamento, né? É levantar o astral. Você sente esse empoderamento nos seus alunos? Você sente que melhora a autoestima? Isso está ligado muito com motivação, né? Eu ter um motivo para levantar da cama, que muita gente perde. Se arrumar, botar um batom, sim. Eu tenho dito que essas lives têm feito bem para mim pra caramba, em termos de saúde mental e emocional. Por quê? Porque ela dá né? Hoje, pô, o dia da live, o dia de você se arrumar, passar um batonzinho, ainda mais quando a gente fica direto em casa, né? E aí eu te pergunto, pegando esse gancho, como é que você acha que aprender, vamos falar um pouquinho desse momento que nós estamos passando, não podemos deixar de falar, né, que é um momento delicado, é uma pandemia, sabemos que vai passar, sabemos que não é a primeira vez, né, que o mundo passa por isso, a humanidade, mas temos que achar os nossos caminhos para que a gente passe da melhor forma possível, né? Sabemos a preocupação que o idoso, que o grupo acima de 60 é o grupo de risco, principalmente. Então, tem toda essa questão, essa ansiedade. E aí eu te pergunto, como que essa questão de aprender um novo idioma pode ajudar nesse momento atual, especificamente no momento que nós estamos passando de pandemia e de isolamento? Olha, eu vejo que antes tinha muita gente que tinha o anseio, mas não tinha o tempo, né? E hoje nós temos o tempo. Sim. Então, hoje nós temos tempo para nos dedicarmos àquilo que realmente a gente quer. E aí é o momento também de nós termos discernimento de filtrar aquilo que vai me fazer bem daquilo que não me faz tão bem. Então, ao invés de ficar na frente da televisão muito tempo, né, sendo bombardeado muitas vezes por notícias que não são tão agradáveis, eu tenho uma desculpa, né, eu tenho um propósito, que é começar. Quem não começou ainda, tá aí uma ótima oportunidade. Tem muita gente disponibilizando conteúdos muito bons na internet de forma gratuita, se disponibilizando todo o seu tempo para ensinar ou para ajudar. Bacana. Então, eu vejo assim que uma das primeiras coisas que hoje nós temos é um pouquinho mais de tempo. Então, não dá mais para dar aquela desculpa, mas eu gostaria, mas não tenho tempo. É só se organizar, né? Verdade. Ter o planejamento. A gente comentou antes, mas vale frisar da tecnologia, né? Então, a gente pode aliar o inglês, a língua estrangeira de forma geral, com a tecnologia. Ter a intimidade com o computador, com o celular, com o aplicativo, até os podcasts que a gente pode ouvir hoje, né? Tá lá lavando uma louça, fazendo o almoço, deixa ligado lá que já automaticamente vai entrando, né? Vai sendo, a gente vai se familiarizando. E aí isso vai gerando aquele sentimento de satisfação, né? Que é quando eu consigo identificar uma palavra no meio de várias que eu escuto. Isso vai dando cada vez mais combustível para a gente querer mais e mais e ir buscando, né? Eu lembrei uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás, que acho que vai exemplificar muito bem isso aí que você está falando. Eu estudei inglês desde jovem, né? Mas a língua não usei mais. Usei num período que eu trabalhei na Embraer muito, conversando com clientes estrangeiros, e não usei mais. Um belo dia eu viajei com meu marido para os Estados Unidos. Será que eu vou me lembrar? Mas eu não estava, a língua estava adormecida, eu não estava acostumada. Você vê como é que o cérebro é interessante. E a gente se perdeu, se não me engano, foi no aeroporto de Dallas, que é gigante. E tinha que pegar um trem, menina, o cara falava no alto-falante, eu sabia o que ele estava falando, aquilo ligou todas as conexões do meu cérebro, e a gente foi, vem para cá, vem para lá, vem para cá, para a gente não perder o avião, não tive nenhuma dúvida. Pronto, acabou, acendeu aquela luzinha. Então, você vê que interessante, né? Algo que eu aprendi que ficou. E como que é legal isso que você está falando.
ficar ali com a escuta, colocar outras situações. Até eu vou te deixar um pedido aqui, né, para você me mandar, que eu vou colocar no site, vou colocar no Face, no Instagram, exemplos, assim, de locais que as pessoas possam visitar na internet, de algum livro que a pessoa possa comprar, tá? Para a gente poder, alguma coisa que você acha legal da pessoa, mesmo que está na situação rasa. E, logicamente, do seu site, né? Ah, pode ser. Menina, que delícia de conversa. Até uma dica que eu dou, que é do que não fazer. É uma só, mas eu acho que é fundamental. É tomar muito cuidado na escolha dos materiais que estão disponíveis, principalmente aplicativos. Quem me conhece sabe, eu não tenho nada contra o Google, tá? Mas usar uma ferramenta que não é específica para a língua, às vezes pode atrapalhar ao invés de ajudar, né? Então, a gente tem esse discernimento na hora da escolha do material, que isso é fundamental. Quando a gente tem um profissional orientando, é uma coisa, mas quando às vezes a gente se vê de frente a muitas opções de escolha, a gente fica sem saber o que é bom e o que não é. Por isso a importância do seu trabalho, por isso que eu estou pedindo para você e por isso que eu quero valorizar muito esse seu projeto, seu trabalho, o que você faz, entendeu? Eu quero convidar todos vocês a conhecerem o trabalho da Camila, está lá no site, o trabalho dela é sensacional. Gente, é incrível, mas nós temos 4 minutos. É incrível esse tempo. Ele passa muito rápido. Então eu queria, Camila, é demais, mas sinal que foi bom, né? Quando passa rápido é porque foi bom. Tem um monte de gente aqui agradecendo, muita gente mandando coraçãozinho, amo inglês, as aulas da Camila são fantásticas. O André dizendo também aprendi. Obrigada, Camila, muito lindo. É nóis. Muito legal, Camila. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, viu? Agradeço demais. E eu queria que você falasse das suas considerações finais, pudesse despedir. Queria agradecer do fundo do coração, no meu nome, em nome do projeto, a sua dedicação, o seu carinho. Você é uma pessoa especial. Você é aquelas pessoas que fazem a diferença no nosso mundo. Nós estamos precisando muito de Camilas no nosso mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, nossa, eu fiquei muito lisonjeada com o convite e me sinto muito honrada em fazer parte desse seleto grupo de profissionais que estão aqui dispostos a realmente ajudar o outro, né? Eu acho que a gente não pode vir ao mundo sem ter essa visão de querer tornar a vida do outro um pouquinho melhor, nem que seja, né? Dentro daquilo que está ao nosso alcance, a gente tem que fazer mesmo. Então, eu fico muito feliz pelo convite, me coloco totalmente à disposição para quem quiser saber um pouquinho mais. O nosso tempo aqui é corrida, é curto, às vezes a gente não consegue falar tudo, não consegue responder perguntas, mas eu me coloco totalmente à disposição, não só o projeto... Abrimos uma porta, né? Agora abrimos mais uma porta, pessoal, né? Legal. Quem quiser tirar a dúvida. E o meu último recadinho que eu deixo é não parem de aprender, independente do que seja, se for língua estrangeira, se for culinária, se for violão, o que seja, não parem de aprender. O nosso cérebro tem um potencial enorme e basta nós, né, aproveitarmos desse potencial. Tem coisa que só a gente consegue fazer pela gente mesmo, né? Eu não consigo fazer pelo outro. E isso é uma das coisas. Então, não parem, né? A gente tá aí para aprender, nós podemos, e se nós podemos, a gente tem que seguir em frente. Sim, olha, fantástico o que você acaba de falar, que é o que a gente vem batendo bastante, é o que o projeto fala, é a questão da felicidade, né? Fazer um idioma nos traz autoestima, nos leva à felicidade. E felicidade ou infelicidade não depende de mais ninguém. Essa é uma ótima notícia, só depende da gente. Isso é muito importante. Então, querer aprender, correr atrás, muito legal a sua dica. Camila, muito obrigada. Obrigada de coração, gratidão. Pessoal, acompanhe a gente, www.felicidadeexiste.com.br, lá no nosso site, no nosso Insta. Essa live, ela vai ficar disponível 24 horas, depois ela vai para o IGT. Foi maravilhoso, pena que foi... Gente, olha, sinceramente, quando eu falo assim, gente, não é possível que isso já acabou. Muito obrigada, Camila, Deus te abençoe. Pessoal, obrigada, viu, por terem ficado aí com a gente. Desculpa aí a questão de ter caído e tudo, mas ao vivo é assim mesmo, né, minha filha? Estamos ao vivo. Tudo de bom, Camila. Beijo. Boa semana para você. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Isso aí, gente. Pessoal, obrigada. Tudo de bom para vocês. Uma excelente semana.
Segunda-feira nós temos mais uma e eu vou passar toda a agenda para vocês, tá? Fiquem com Deus, gratidão. Tchau, tchau.